Olá, amados, a paz do Senhor. Estou passando por aqui no dia de hoje para compartilhar uma palavra com você que se encontra no Evangelho de João. João, capítulo 3, no versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor, João 3,16. Se não for o, sem dúvida alguma, é um dos versículos mais conhecidos de toda a Bíblia. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. O versículo começa dizendo assim, por quê? Porque quem? Perceba que existe um personagem central em João 3,16. E veja que João 3,16, o personagem central não é o homem. João 3,16, o personagem central não são anjos ou querubins. João 3,16, o personagem central é o próprio Deus. A Bíblia diz assim, porque Deus, o personagem central de João 3,16 é o próprio Senhor. Mas o versículo continua e ele vai nos falar acerca de um sentimento. A Bíblia diz assim, porque Deus gostou. Não, a Bíblia não diz porque Deus gostou. A Bíblia também não diz porque Deus se alegrou. A Bíblia diz porque Deus amou. A palavra amar é o que existe de maior na língua portuguesa para tentarmos demonstrar aquilo que sentimos por outra pessoa. Se você quer demonstrar o quanto você gosta de alguém, não existe palavra maior do que amor. O ápice que eu e você podemos tentar demonstrar através de palavras, o carinho que eu e você sentimos por outra pessoa é a palavra amor. E é justamente essa palavra que o escritor das Sagradas Escrituras escolheu para tentar traduzir aquilo que Deus sente por mim, aquilo que Deus sente por você. Deus nos ama. A palavra do Senhor está dizendo, porque Deus amou. Mas o versículo continua e diz assim, porque Deus amou o mundo. Aprendo aqui algumas coisas. Primeiro, a Bíblia não diz porque Deus amou uma parte do mundo. A Bíblia não diz que Deus amou uma parcela da população mundial. A Bíblia está dizendo porque Deus amou o mundo. A Bíblia está falando acerca de totalidade. A primeira coisa que eu aprendo aqui acerca da palavra mundo é que Deus amou o mundo. Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama a todos igualmente. Deus não tem os seus queridinhos. Deus não tem a sua turminha, não. Deus ama a todos igualmente. Uma outra coisa que eu aprendo com a palavra mundo, você sabe o significado da palavra mundo aí no texto? A palavra grega empregada aí para mundo significa humanidade. Significa habitantes da terra. Então perceba que o versículo está dizendo assim, porque Deus amou o mundo, porque Deus amou os habitantes da terra. Você sabe o que eu aprendo? Porque Deus amou os habitantes da terra. Deus ama pessoas. Deus não ama coisas. Deus ama pessoas. E infelizmente, está havendo entre nós uma inversão de valores. Nós não temos amado pessoas, nós temos amado coisas. A palavra do Senhor vai nos dizer em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 10, vai dizer assim, porque
o amor ao dinheiro, perceba, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro. Veja, amor a dinheiro, amor às coisas. O homem tem amado coisas e não pessoas, diferentemente de Deus, porque Deus amou o mundo, porque Deus amou os habitantes da terra. Deus não ama coisas, Deus ama pessoas. Eu e você não devemos amar coisas, devemos amar pessoas. Mas o versículo continua e diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Existem algumas coisas na Bíblia que, devido ao seu tamanho, devido à sua complexidade, a Bíblia não nos consegue nos transmitir exatamente o que elas significam. Repito, existem algumas coisas na palavra do Senhor que, devido à sua complexidade, devido ao tamanho do seu significado, ela não nos consegue transmitir isso através de palavras. Ela não consegue nos explicar exatamente como funciona, devido à sua magnitude. Exemplo, a Bíblia vai dizer em Romanos 8, no versículo 37, que quem está em Cristo é mais que vencedor. Quem está em Cristo é mais do que vencedor. Agora, o que é ser mais do que vencedor? Pense em uma competição. Uma competição, existem os que ganham, existem os que perdem, mas em que posição fica os mais que vencedores? Na competição existem os vencedores, existem os perdedores, mas a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é mais que vencedor. Que posição é essa? A Bíblia fala, mas não nos explica exatamente o que significa ser mais que vencedor. Você quer um outro exemplo? 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9, a palavra do Senhor nos diz assim: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o temem. Você sabe o que eu e você iremos ver lá no céu? A Bíblia diz assim: aquilo que o olho não viu. Você sabe o que eu e você iremos ver lá no céu? Aquilo que o olho não viu. Tamanha são as coisas que veremos lá, que a Bíblia sequer consegue nos explicar isso através de palavras. E ela só diz assim: aquilo que o olho não viu é o que eu e você veremos lá no céu. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu. Você sabe o que eu e você ouviremos lá no céu? A Bíblia não nos consegue explicar isso através de palavras. Tamanha a glória daquilo que eu e você ouviremos lá no céu. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o temem. Você sabe o que eu e você sentiremos lá no céu? É algo tão tremendo que a Bíblia não consegue nos explicar através de palavras. E uma outra coisa que a Bíblia não nos consegue explicar através de palavras é exatamente João 3,16, acerca do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O amor de Deus por mim, o amor de Deus por você é tão, mas tão grande que o autor das Escrituras não conseguiu traduzir isso em palavras, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Amém?
Mas o versículo continua dizendo assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Uma pausa aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Perceba algo interessante. Porque Deus amou, Ele deu. Porque Deus amou, Ele deu. Perceba que o amor de Deus levou Ele a dar. O amor de Deus levou Ele a agir. O que o meu e o seu amor tem nos levado a fazer? O que o meu e o seu amor por Deus tem nos levado a fazer em prol do reino de Deus aqui na terra? O que o meu e o seu amor por Deus tem nos levado a fazer para o nosso próximo? O que o nosso amor tem nos levado a fazer? Será que o amor que eu e você dizemos sentir por Deus tem nos tirado da inércia? Será que o amor que eu e você dizemos sentir por Deus tem nos tirado da ociosidade? O que o meu e o seu amor tem nos levado a fazer? Porque Deus amou, Ele deu. Existe uma passagem tremenda na palavra do Senhor que se encontra em 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 8. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 8. Vai dizer assim, 2 Pedro 1, 8. Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia está falando aqui acerca de alguns que eram estéreis no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. O que o seu conhecimento de Cristo tem te levado a fazer? O que o seu e o meu amor por Cristo tem nos levado a fazer? Porque Deus amou, Ele deu. Porque Deus amou, Ele agiu. E eu e você, que dizemos amar, o que nós temos feito? Mas eu aprendo uma segunda coisa aqui. A Bíblia vai dizer assim: porque Deus amou, Ele deu. Porque Deus amou, Ele deu. Perceba que o sentimento que fez com que Deus agisse foi o amor. Repito, o sentimento que fez com que Deus agisse foi o amor. Que sentimento nos impulsiona a fazer as coisas no reino de Deus? O que é que te motiva a fazer as coisas no reino de Deus? Não basta fazer no reino de Deus, mas temos que fazer pelos motivos certos. Veja o que a palavra do Senhor vai nos dizer em Filipenses, no capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, versículo 15. Filipenses, no capítulo 1, versículo 15. A palavra do Senhor nos diz assim: verdade é que também alguns pregam a Cristo. Pregar a Cristo é errado? De forma alguma. Mas veja, Filipenses 1,15. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Então perceba que aquelas pessoas estavam fazendo a coisa certa, mas motivados pelo sentimento errado. Aquelas pessoas estavam pregando, mas pregando por inveja e porfia. Porque Deus amou, Ele deu. O sentimento que motivou o Senhor foi o amor. Que sentimento tem nos motivado?
Que sentimento tem nos motivado a trabalhar na obra do Senhor? Não basta fazer, mas temos que fazer pelos motivos corretos. E qual é o motivo correto? Porque eu e você temos que fazer na obra do Senhor com o motivo correto. Que motivo é esse? Qual o sentimento que Deus quer que nos impulsione a fazer as coisas para Ele? Veja a resposta em Pedro, 1 Coríntios 16, 14. 1 Coríntios 16, no versículo 14. Qual é o sentimento que deve nos impulsionar a fazer as coisas no reino de Deus? 1 Coríntios 16, 14 vai dizer assim: todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Porque Deus amou o mundo, Ele deu. Porque amou, Ele deu. 1 Coríntios 16, 14. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Não é suficiente fazer, mas devemos fazer pelo motivo certo. Por que motivo? Pelo amor que sentimos por Deus. Pelo amor que sentimos pelos nossos irmãos. Amém? Mas eu aprendo uma outra coisa. Porque Deus amou o mundo, Ele deu. Porque Deus amou o mundo, Ele deu. Perceba que a Bíblia não diz porque Deus amou o mundo, Ele emprestou. Deus não emprestou a Cristo. A Bíblia também não diz porque Deus amou o mundo, Ele vendeu. Deus também não vendeu a Cristo. Por que eu digo vendeu? Porque muitas pessoas hoje estão tentando pagar pelo sacrifício de Cristo. Quantas vezes a gente vai falar de Deus para as pessoas e elas dizem não necessitar do Evangelho, da palavra do Senhor? Afinal de contas, elas são pessoas boas, pessoas que não matam ninguém, pessoas que não roubam, pessoas que não adulteram. Elas, na verdade, estão tentando pagar pelo sacrifício de Cristo. Mas Deus não vendeu o seu Filho, Deus deu o seu Filho. O sacrifício de Cristo não precisa ser pago, ele é de graça. A salvação não é pelas obras, a salvação é pela fé. Você não é salvo por aquilo que você faz, mas você e eu somos salvos por aquilo que Cristo fez. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. A salvação é de graça. Eu e você não precisamos pagar pelo sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo foi de graça. Basta eu e você tomarmos posse. Basta eu e você crermos naquilo que foi feito por Ele naquela cruz. Amém? Mas o versículo continua. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem? Deu o seu neto. Neto? Não. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu sobrinho. Não. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu um dos seus filhos. Também não. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Perceba que, porque Deus amou, Ele deu o seu único filho. Porque Ele amou, Ele fez o melhor que pôde. Porque amou, Ele fez o melhor que pôde. O que o nosso amor tem nos levado a fazer? Não basta fazermos. Não basta fazermos, como eu disse, pelo sentimento correto.
Mas além de fazermos pelo sentimento correto, é necessário ainda que façamos o que se encontra. Veja o que diz em Colossenses 3:23. Colossenses 3:23. Veja o que diz. Colossenses 3:23. Não basta fazer pelo motivo certo, mas temos que fazer como está em Colossenses 3:23, que diz assim: e tudo, repito, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Não basta fazer pelo motivo correto, mas eu e você devemos fazer da melhor maneira possível. Não basta fazer pelo motivo correto, mas temos que fazer o melhor. Temos que fazer com empenho, temos que fazer com afinco, porque Deus amou, Ele deu o seu único Filho. Porque Deus amou, Ele deu o seu melhor. Porque eu e você amamos, que eu e você também possamos fazer o nosso melhor. Amém? Mas esse versículo continua. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que, perceba, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Perceba aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que... A Bíblia está falando aqui acerca de finalidade. Você se lembra da aulinha de português, das conjunções? Você se lembra das finais? Que, porque, para que. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que. Deus não deu o seu Filho ao acaso. Deus não deu o seu Filho sem propósito. Deus tinha um objetivo. Deus tinha uma finalidade. Deus tinha um propósito com o sacrifício de Cristo. Mas que propósito é esse? Qual era o propósito de Deus ao entregar o seu Filho naquela cruz? O versículo nos responde. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Qual foi o propósito de Deus ao entregar o seu Filho? O propósito de Deus foi para que eu e você não perecêssemos, mas que eu e você tivéssemos acesso à vida eterna. Qual o propósito do sacrifício de Cristo? Cristo não morreu naquela cruz para que eu e você tivéssemos os melhores empregos aqui na terra. O principal motivo do sacrifício de Cristo não foi para que eu e você vivêssemos uma vida próspera aqui na terra. O principal motivo do sacrifício de Cristo na cruz não foi para que eu e você vivêssemos uma vida com ausência de doenças aqui na terra. O principal motivo do sacrifício de Cristo naquela cruz foi para que eu e você não perecêssemos, mas tivéssemos acesso à vida eterna. Mas o que significa a palavra perecer aí em João 3,16? Qual o significado da palavra perecer? A palavra grega aí para perecer significa perecer eternamente. A palavra perecer aí não está falando de coisas materiais. A
palavra perecer aí não está falando de coisas passageiras, tanto é que se você continuar lendo o versículo, você vai ver, para que não pereça, mas tenha vida eterna. Veja, a vida eterna se contrapondo à palavra perecer. Então, perecer aí significa perecer eternamente. Sabe por que Cristo morreu naquela cruz? Para que nós não perecêssemos, mas que tivéssemos acesso à vida eterna. O principal motivo da morte de Cristo foi para que não perecêssemos. O principal motivo da morte de Cristo foi para nos livrar do inferno. O principal motivo da morte de Cristo foi para que eu e você não fôssemos condenados eternamente, mas que vivêssemos com Ele eternamente. Amém? E eu termino essa palavra dizendo, João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que, perceba algo interessante aqui agora, preste atenção, seria tremendo, repito, seria tremendo se João 3,16 estivesse escrito assim, perceba, já pensou se tivesse escrito assim João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos não perecessem, mas tivessem acesso à vida eterna. Seria demais. Se assim estivesse escrito, a Bíblia estava dizendo que através do sacrifício de Cristo todos seriam salvos. Vou repetir. Se a Bíblia estivesse escrito assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todos não perecessem, mas tivessem direito à vida eterna. Seria demais, mas não é isso que está escrito na palavra do Senhor. Deus não deu o seu Filho para que todos tivessem acesso à vida eterna. Não é isso que está escrito. Também não está escrito assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos que crescem não perecessem, mas tivessem a vida eterna. Perceba, vou repetir, não é isso que está escrito na Bíblia também. Não está escrito assim, vou repetir. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que creia não pereça, mas tenha vida eterna. Aí você me diz, bom irmão, mas não é isso que está escrito? Não. E eu repito e te mostro. Não está escrito assim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que creia não pereça, mas tenha vida eterna. Não está escrito assim. Deixa eu dizer algo. Lá no inferno vai existir muitas pessoas lá que foram pessoas cheias de fé aqui na terra. Você me diz, que isso, irmão? É verdade, repito. No inferno existirão muitas pessoas que foram pessoas cheias de fé aqui na terra. Justamente porque não está escrito o que eu acabei de dizer. Não está escrito, repito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todos aqueles que crescem não pereçam, mas tenham vida eterna. Não é assim que está escrito. Você sabe como é que está escrito? Está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todos aqueles que nele, Deus deu o seu único Filho para que todos aqueles que nele creiam não pereçam, mas tenham a vida eterna. Não é suficiente crer. Por isso eu disse que no inferno existirão muitas pessoas cheias de fé que viveram aqui na terra, mas pessoas cheias de fé em pessoas erradas. Pessoas cheias de fé, mas uma fé
em deuses errados. A palavra do Senhor está dizendo que a vida eterna, que Deus deu o seu único Filho para todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha vida eterna. Não é suficiente crer, mas é necessário crer em Jesus Cristo. João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se você quer vida eterna, não é suficiente crer, mas é necessário crer em Jesus Cristo. Deus deu o seu único Filho para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Que Deus te abençoe.